Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para compartilhar dos conhecimentos com vocês aqui nessa live aqui nessa tarde, né, friorenta da nossa Tangará da Serra. Bem, para quem não me conhece, eu sou Maurício Gomes, eu sou fiscal de tributos da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso e já estou no fisco estadual há mais de 14 anos. Nessa tarde nós vamos discorrer sobre o que compõe o carnê do IPTU aqui na nossa cidade de Tangará da Serra. O que me levou a falar sobre esse assunto foi um momento em que eu, ao imprimir meu carnê de IPTU, me deparei com tipos de tributos que logo no primeiro momento me pareceu estranho pela forma que está colocado lá, grafado no carnê aqui do nosso município. Bem, tudo que eu vou falar aqui, eu vou procurar, da melhor forma possível, colocar numa linguagem acessível a todos que estiverem me assistindo. Inclusive, aproveitando esse meio de comunicação, né, tão abrangente, que fatalmente pode também estar atingindo outros munícipes em diversos municípios aqui do nosso estado. Evidentemente que não vai ser o carnê da nossa cidade, mas poderá sim ter várias prefeituras adotando o mesmo procedimento. Então vai ser um momento, uma oportunidade de aclarar, né, e transmitir esse conhecimento para todos aqueles que estão nesse momento nos assistindo. Eu quero deixar claro, então, que não vai ser uma aula de direito tributário, né? Muita gente não conhece do direito tributário, mas possivelmente também contadores, advogados que nesse momento estiverem assistindo, pode ter o conhecimento e vai ser um chover no molhado. Mas, para a grande maioria que desconhece o assunto, vai ser uma novidade e eu vou procurar ser o mais didático e com uma linguagem mais acessível para todos. Quero ressaltar também que tudo que eu vou falar aqui tem embasamento, tá? Tanto na nossa Constituição Federal, como também na nossa lei orgânica do município de Tangará da Serra. Isso significa que, apesar de eu imprimir a minha visão pessoal sobre o que eu vou falar, o lastro, o alicerce de toda a minha colocação aqui vai ser baseada nesses dois institutos. A lei maior, a Carta Magna do nosso país, a Constituição Federal, e a lei, vamos dizer assim, maior, né, do nosso município, que é a lei orgânica. Trazendo por analogia a Constituição, né, entre aspas, do município. Bem, eu sei que o título foi até a caixa preta do IPTU, e eu, nos links que estava divulgando essa live, coloquei também que tinham taxas ali que, ao meu ver, considero inconstitucionais, né? Mas eu não poderia já adentrar, não vou fazer isso, não vou adentrar já nos conceitos do que eu acho que está errado no carnê do IPTU, porque eu preciso fazer dar uma geral, vamos dizer assim, né? Uma geral no que vem a ser tributo, qual a diferença de um imposto para uma taxa, porque sem esse mínimo de conhecimento, mesmo aqueles que já conhecem o assunto, eu não consigo, lá no final da minha fala, mostrar para você por que eu entendo que essas taxas colocadas no carnê estão erradas, né? Estão colocadas de forma indevidas. E a cobrança, em consequência, também indevida. Bem, o direito tributário, né? Aí quando eu falo de direito tributário, eu falo na prática daquilo que você paga de impostos, que você paga de diversos tributos, ele está totalmente baseado na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, né? Tudo aquilo
que seja o presidente da República, seja o governador, seja o prefeito, for fazer, precisa observar a nossa Constituição Federal. Tá? Muitos têm na cabeça de que uma lei não pode ser inconstitucional e, ao mesmo tempo, eu, como cidadão, cumprir essa lei. Ao contrário do que nós pensamos, o que mais existe são leis inconstitucionais pelos rincões aí do Brasil. Uma vez essa lei passada pela Casa Legislativa, pode ser o Congresso Nacional em Brasília, pode ser a Assembleia Legislativa, pode ser também uma Câmara de Vereadores, ela aprovada e sancionada, ou seja, canetada pelo chefe do Poder Executivo, ela é de obediência obrigatória. Mas, muitas das vezes, essas normas que estão lá dentro da lei estão chocando, estão batendo, estão indo de encontro mesmo, né, contrário com as normas da Constituição. Então, o direito tributário preza muito por isso. Não é porque eu tenho uma lei que obrigando ao cidadão a recolher, né, o seu dinheiro para colocar nos cofres do ente público, que aquilo poderá vigorar simplesmente porque ele é legal, porque está contido numa lei. Não. Precisa não só estar na lei, mas dentro dos parâmetros também da Constituição Federal. E é bem claro no seu artigo 145, a Constituição Federal diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, que é o que nos interessa no momento, poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Então, são 3 incisos, em que ele, de forma expressa, coloca o que é que o município pode instituir, ou seja, criar. Tá? Impostos, taxas e contribuição de melhoria. O imposto, que aí nós estamos falando do nosso carro-chefe, que é agora aqui nessa live, é o IPTU. Só de observar o artigo 145, a gente vê que não é igual à taxa, porque são 3 espécies. Tributo é o gênero, tá? Espécies são impostos, taxas e contribuição de melhoria, conforme a nossa Constituição Federal. Ok. Se são espécies diferentes, porque não são a mesma coisa. Logo, eu preciso explicar para vocês o que é imposto e o que é taxa. O IPTU é imposto? Likezinho, é um imposto, tá certo? E taxa é um imposto? Evidentemente que não, tá? Qual a diferença de um para o outro? O imposto é o que nós falamos que é um tributo, que é uma espécie, tá, de tributo, que a norma diz que ele é um tributo vinculado. O que significa um tributo vinculado? Ou melhor, deixa eu voltar, o imposto é um tributo não vinculado, tá certo? Bom da live é isso, você vai falando e vai conjecturando aqui. O imposto é um tributo não vinculado. O que significa um imposto não vinculado? Significa o seguinte: o ente público que arrecada esse imposto não é obrigado a colocar a sua destinação, aplicar em determinada área específica. Vou dar um exemplo bem claro aqui que todo mundo vai entender. Na sociedade, há um falatório, né, vamos assim dizer, sobre o IPVA. Tá? Então, você anda nas estradas e também dentro das cidades, Tangará não é diferente, né, com muitos buracos. É toda a cidade do Brasil. Então, o que acontece? Você se indigna, você fica indignado, porque você fala: bem, eu paguei o IPVA quando eu pago ali a renovação do documento do meu veículo. Meu veículo roda em estrada, aqui na cidade. Então, esses buracos não deveriam existir. Não deveriam existir. O que nós concluímos com isso? Esse contribuinte, esse cidadão que está indignado e colocando isso como argumento, ele não está totalmente errado. Vamos dizer que ele está metade para lá, metade para cá. Por que isso? Porque o IPVA, sendo um imposto, como eu falei para vocês,
o governo não precisa dizer, não, eu arrecadei o IPVA, eu vou só aplicar ele para tampar os buracos da cidade. Não, como não é não vinculado, a administração é que vai fazer o critério que ela vai achar melhor, dizer, não, um exemplo bem simples, de R$1.000 que eu arrecadei de IPVA, 200 eu vou colocar na saúde, 300 eu vou colocar na educação, 400 eu vou colocar para habitação, e também vai pegar uma porcentagem e vai colocar para arrumar a estrada, entendeu? Ou seja, não há uma vinculação daquilo que eu arrecadei exatamente para aquela aplicação. Por isso que o imposto é não vinculado. Ok, beleza, tranquilo. Agora, taxa. Taxa é o contrário. Taxa é um tributo vinculado. Taxa é um tributo vinculado. Isso significa dizer que aquilo que o poder público arrecada como taxa, ele precisa aplicar naquela destinação que ensejou a criação, né, dessa taxa, certo? Agora, vejamos bem. No artigo 145 fala o seguinte, e aí é um conceito extenso de taxa, mas vamos ficar só com uma parte, que são os tipos de taxa que vai estar lá no carnê do IPTU, ok? Então diz o inciso 2º do artigo 145, taxa em razão, ou seja, o município pode instituir taxa em razão do exercício do poder de polícia, esquece esse exercício do poder de polícia, que não vai ser alvo da nossa conversa, vai ser a segunda parte, ou, essa que nos interessa, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Ainda assim, essa segunda parte nós vamos ficar só com prestado pela utilização de serviços públicos. Utilização de serviços públicos específicos e divisíveis. Tá? No carnê do IPTU, nós temos só taxas desta natureza, serviços públicos específicos e divisíveis, certo? Tá, então, sabemos que taxa só pode ser destinada para aquilo que foi criada. Agora vamos precisar explicar, né, um pouco, bem rápido, para não cansá-los, mas é essencial essa conversa. Nós vamos explicar o que é um serviço público específico e divisível. Aí está o pulo do gato pela não legalidade, melhor, ou inconstitucionalidade dessas taxas no carnê. O que é um serviço público específico e divisível? Serviço público, todos nós sabemos, é aquele serviço prestado, né, pela prefeitura, pelo Estado, pela União, e não por um particular, né? Bem, e o que é específico? Específico é o serviço prestado que eu possa o quê? Medir, mensurar, quantificar aquele grupo de pessoas que estão sendo beneficiados por essa prestação de serviço. Então, serviço público específico é aquele serviço que eu posso contabilizar um número de pessoas que estão sendo beneficiadas com aquele serviço público. Já o termo divisível, né, que tem que ser específico e tem que ser divisível, é aquele serviço que eu posso destacar o quanto está sendo beneficiado cada indivíduo, entendeu? Então eu consigo mensurar, eu consigo perceber daquele serviço prestado, cada cidadão, quanto que ele está sendo beneficiado, beleza? Vamos colocar em termos práticos, se vocês vão entender isso. Por exemplo, taxa de coleta de lixo. Taxa de coleta de lixo é um tributo, né? Que eu posso, sim, saber qual é a coletividade que está sendo beneficiada e eu posso saber também qual é o benefício individual de cada um, tá certo? Por quê? Porque você põe o lixo lá e a administração vai lá e recolhe, você sabe que aquela pessoa está sendo beneficiada exatamente por aquilo ali, você consegue quantificar, tá? Agora, outro tipo de taxa, né, que apareceu aí nos rincões da vida e que não pôde
ser considerado constitucional, por exemplo, é a taxa de limpeza urbana, tá certo? Taxa de limpeza urbana. Alguns municípios aí no Brasil instituiu isso. Mas no direito tributário, não basta você colocar uma vestimenta, certo? Num tributo e dizer que ele é aquilo, vamos dizer, né? Ou seja, nesse meu exemplo, eu criei uma taxa, né? Chamei taxa de limpeza urbana e queria cobrar como se fosse taxa. Não basta você ter uma máscara no tributo, ele precisa ser tributo também na sua essência. Na prática, essa taxa de limpeza urbana, ela foi considerada inconstitucional. Por quê? Porque não atendeu esses dois requisitos. Não era um serviço público específico e divisível. Específico e divisível, certo? Por que não? Porque, vamos colocar na prática, assim, visualizar a varrição de uma rua, a varrição de uma avenida, certo? Quando o pessoal da limpeza está varrendo a avenida, ele não consegue mensurar qual é a quantidade de pessoas que vai se beneficiar, tá certo? Daquela varrição, e muito menos atribuir a cada um que acabou de passar ali e já não está mais, para estar cobrando o tributo em cima dele, certo? Ou seja, cobrando o tributo para esse contribuinte, para esse cidadão. É impraticável isso, certo? Então a gente percebe que essa taxa de limpeza pública, apesar do nome, é só uma capa. A essência não fecha, né? não dá liga com o serviço público específico e divisível, ok? Já a taxa de recolhimento de lixo, essa sim, essa é totalmente diferente, ok? Beleza, vamos andar mais um pouco aqui na Constituição, no seu artigo 149, que diz o seguinte, só fazendo aí, abrindo um intervalo aqui, um parentezinho, toda essa legislação que eu estou lendo aqui para vocês aqui que estão acompanhando a live, ela ficará ao final disponibilizada para vocês baixarem esse material em PDF, ok? Sem problema algum. O artigo 149 diz o seguinte, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio, enfim, contribuições, tá certo? Esse artigo 149 vai ser importante quando eu for explicar uma das taxas lá na frente. Ele fala o seguinte, olha, é só a União. União é o quê? É o governo federal, ok? Então, só a União compete instituir aqueles tipos de contribuição lá do artigo 149. Já o município, ele pode instituir, isso vai estar no parágrafo 1º do 149 e no 149A, para andar rápido. O município pode instituir dois tipos de contribuições, tá? A contribuição para custeio do regime de previdência próprio, o que é isso? Tá? Eu tenho um servidor público municipal que ele, para ele aposentar, ele precisa contribuir, tá certo? Como todos nós que estamos, tanto na iniciativa privada, quanto nos outros, no Estado ou na União. Então, para esse servidor público municipal se aposentar, ele precisa contribuir. O município cobra dele uma contribuição, tá aqui na Constituição, perfeito. Já a outra contribuição é o custeio do serviço de iluminação pública, a COSIP, certo? Então, a iluminação pública é paga agora, atualmente, pela uma contribuição do município. Tá? Então, fique com isso guardado. A União pode instituir outros tipos de contribuição, mas o município é só essas duas contribuições, tá? Bancar a aposentadoria dos servidores públicos do município e a contribuição de iluminação pública. Ok? Então, da Constituição Federal é o que nós poderíamos estar vendo, tá? Outra coisa é que nós vamos entrar então no Código Tributário do município de Tangará da Serra para pegar os maiores detalhes. Então, voltando um pouco à questão do direito tributário, eu queria salientar o seguinte, olha só. Quando eu pago um tributo, tá? Ao final de tudo, isso significa o seguinte, que é o poder... Agora,
com tudo isso que nós estamos vivendo, a gente vê muito falar que o poder emana do povo, o poder emana do povo. Com todo esse cenário nacional político, a gente vê muito falar nisso, né? Aqui no município, ou em qualquer outro município, também é a mesma coisa. Todo o poder emana do povo. O que isso tem a ver com as taxas, com o imposto? Tem tudo a ver. Veja bem, quando o imposto é cobrado do cidadão, é porque ele, antes da cobrança dele, já houve todo um caminhar, certo? Houve alguém indicou uma propositura de uma lei daquele imposto. Vamos pegar o caso do IPTU. Por que eu pago IPTU então? Porque antes, né, o município propôs uma lei para criar aquele IPTU, os vereadores se juntaram, tá, na Câmara dos Vereadores, aprovaram, o prefeito sancionou e, passado toda essa caminhada aí, eu sou obrigado, por lei, a recolher anualmente o IPTU. Mas por que todo o poder emana do povo e eu estou sendo obrigado? Não estou entendendo. Sim, ainda continua verdadeira essa frase, todo o poder emana do povo. Por quê? Porque os parlamentares que votaram a lei do IPTU foram eleitos pelo povo. Então o povo é representado por eles. Resumindo, o tributo, e aí também incluído o IPTU, que é uma espécie tributária, que é um imposto, na realidade, ele foi permitido pelo próprio povo para que esse povo pague o tributo. Entendeu? Então, o poder realmente emana do povo. Eu pago o tributo, no final das contas todas, é porque eu, povo, autorizei que fosse cobrado esse IPTU. Perceberam aí? Então, só que, para se cobrar, existem regras, tá? O tributo, ele não pode ser nem tão grande que possa consumir todas as minhas riquezas, bem como, eu entendo como mais importante ainda, ele precisa atender tudo que está na Constituição Federal, tá? Nós acabamos de ver aqui as características da taxa. O que tiver fora dessa casinha não pode ser cobrado, tá certo? Sob pena, ou seja, se não tiver regras, tudo na vida existe regras, né? Então, se não houver regra, o próprio governo, nas 3 esferas, tanto a prefeitura, quanto o Estado, quanto a União, pode o quê? Usar desse tributo para minar toda a riqueza do particular. Isso não seria admissível, certo? Então, poder público, preciso arrecadar. Então eu vou agora criar impostos, né, da minha cabeça sem atender a nada. Não, tem que ter regras, tá? Por isso que nós temos na vida só 2 coisas certas. Uma delas é que nós vamos morrer. E a outra é que nós vamos pagar impostos, tá? Mas não pode ser de qualquer jeito, precisa das regras. No que tange, né? Ou seja, naquilo que cabe ao município, nós temos o Código Tributário do município. Ele vai colocar todos os tipos de tributos, tá? Seja taxa, seja impostos, que eu, enquanto munícipe, tá? Preciso estar pagando, recolhendo dinheiro para esse município, tá? Eu queria deixar claro aqui, tá? Antes mesmo da gente prosseguir, que a ideia da live não é ser contrário ao tributo, ao contrário, né? Como eu falei logo no início, eu sou fiscal de tributos do Estado e eu sei a importância social que o tributo tem, tá? O Estado democrático, ele não tem de onde tirar o recurso que não seja dos tributos, tá? Uma iniciativa privada, ela tem, como vamos dizer assim, tem chamarizes, né? Chamariz. Se eu vou numa loja de sapato, o chamariz é aquele objeto, né? Eu quero o sapato, alguém tem aquela propriedade do sapato, mas ele só vai me dar se eu entregar um recurso. Então há uma troca. O Estado não há essa troca. Ele não tem chamariz. Então ele precisa o quê? Criar uma lei para que obrigue o contribuinte a recolher o tributo. E qual a função desse tributo?
uma das mais dignas que pode existir, tá? O tributo ele serve para fazer frente às demandas sociais da coletividade, com educação, com saúde, com moradia. Então, o intuito, mais uma vez, da live não é denigrir a imagem do tributo, não é essa. Mas, como eu falei lá, sem regra, as coisas viram bagunça, tá certo? Elas viram bagunças. Então, nós vamos ver que não é a questão social do tributo que nós vamos bater, e sim a sua constitucionalidade. Então, vamos lá. Vamos andar um pouquinho, então. Eu gostaria... tem como projetar aí o carnê do meu IPTU. E aí eu vou falar, não é quebra de sigilo fiscal, tá? Porque é meu. Então, pode muito bem estar sendo colocado de forma publicizada, né? Então, colocando... Tá na tela aí? Não, o carnê do IPTU. O carnê do IPTU tá contigo, não tá? Não, o carnê mesmo, o carnê do IPTU. Aquela... Não, era para colocar aquilo lá, mas beleza. Vamos lá, então... Olha só. De qualquer forma, tá, gente? Apesar da gente não projetar aí na tela para vocês, o carnê do IPTU vai como um dos anexos em PDF para vocês acompanharem. Ou até mesmo quem tiver aí, certamente, perto de um notebook ou com o celular de alguém próximo, pode estar entrando no site da prefeitura e baixando o seu carnê, aí vocês podem estar acompanhando comigo, tá? Então, assim, na parte de cima do carnê do IPTU, no lado direito, tá? Eu tenho o que chama-se de composição do lançamento. Composição do lançamento. O primeiro tópico é IPTU. IPTU, que no meu caso, vocês vão conferir, tá? No meu caso, o IPTU foi R$ 594,41. IPTU, como vocês viram, não é taxa. IPTU é imposto. Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. IPTU, que todo mundo conhece. Tá, então vocês viram que eu não vou bater muito na questão do IPTU, porque é um tributo não vinculado, como vocês viram, ou seja, a prefeitura pode arrecadar, com a arrecadação do IPTU, ela pode aplicar em qualquer coisa, tá? Então, é uma questão de gestão administrativa daquele poder executivo. Não há problema nenhum nisso, tá? Agora, o segundo tributo, logo abaixo da palavra IPTU, tá? Vem o quê? Taxa de expediente. Taxa de expediente. O detalhe é que são tudo em sigla, né? Então, IPTU está com IPTU, TXX expediente e assim vai. Então, taxa de expediente, no meu caso, R$ 3,92. R$ 3,92. Agora, eu vou beber água na fonte. Vou beber água aqui. Vou beber água aqui. E vou beber água na fonte, que é o Código Tributário do município, para falar da taxa de expediente. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu vou verificar as perguntas posteriormente, ao final, tá? Porque aí eu vou pegar aquelas que forem possível responder, eu vou responder logo de imediato. E ao final, né, da live, as que não forem possíveis responder, a gente vai dar vazão a todas, vamos responder a todas, tá? Então vamos lá. A taxa de expediente está no Código Tributário do município de Tangará da Serra, que é a Lei Complementar número 22, de 18 de dezembro de 1996. Esse Código Tributário do município começou a vigorar no dia 1º de janeiro de 1997. Então, nós temos lá para cá 23 anos. Guarde isso, 23 anos, tá certo? Então, vamos lá. O artigo 130 do Código Tributário do município diz o seguinte: a taxa
taxa de expediente é devida pela apresentação de petição de documentos às repartições da Prefeitura para apreciação e despachos pelas autoridades municipais ou pela lavratura de termos e contratos com o município. Tá? Vou repetir bem rapidamente. A taxa de expediente é devida pela apresentação de petição, ou seja, se eu vou pedir alguma coisa para a prefeitura, de documentos, certo? Nas suas respectivas repartições. Para quê? Para apreciar, certo? Analisar aquilo ali e alguém despachar, ou seja, dar uma canetada, certo? Ou lavratura de termos e contratos com o município. Até aí, tranquilo, não há problema nenhum, tá? Só que, no artigo 134, que ainda está tratando dessa taxa de expediente, diz o seguinte, artigo 134, são devidos emolumentos à Prefeitura Municipal, sempre que o contribuinte efetuar recolhimento de tributos municipais em documentos de arrecadação municipal, o chamado DAM. Detalhe, vírgula, fornecido pela própria repartição competente. Aí é que está a minha taxa de expediente de R$ 3,92. Vocês viram que no artigo 130 está dizendo que é quando eu peticionar para a prefeitura, e aí a prefeitura tiver um trabalho em cima dessa minha petição. O que é petição? É pedido, né? Vou pedir alguma coisa para a prefeitura, uma vistoria, sei lá, alguma coisa nesse sentido. A prefeitura olha, se debruça, né, sobre aquilo que eu pedi e ao final ela diz se vai fazer, se não vai fazer, se defere, se indefere, se está de acordo, se não está de acordo. Então há um trabalho com a prefeitura aí. Agora, o 134, ele diz o seguinte, né? Ó, quando você recolher um tributo para mim, você tem que pagar uma taxa de expediente. Tá? Vamos lá. Essa taxa de expediente é de R$ 13,92. R$ 13,92, tá? Agora vamos pegar um pouquinho com aquele conceito lá do início da nossa live. A taxa. Serviço específico e divisível, tá certo? Específico e divisível. Pergunto, é racional entender que isso aqui é um serviço específico ou divisível? Veja bem, vamos pegar aí um exemplo de um serviço, como eu falei, específico e divisível, né? A coleta de lixo. Coleta de lixo, vem um caminhão, né? Recolhe o meu lixo, bacana, olha só, que um serviço até louvável, né? Já imaginou não ter recolhimento de lixo na sua rua durante uma semana, um mês? O negócio pega fogo, né? Então sim, aí é um serviço, tá? Específico, porque você consegue determinar a coletividade que está sendo beneficiada, divisível, porque eu consigo definir um quinhãozinho para cada que está sendo, que o contribuinte está sendo beneficiado, tá certo? Agora, cá pra gente, eu vou, tá? Procura a prefeitura, vamos ser até o nosso IPTU aqui, por enquanto, que depois eu vou falar que essa taxa não atinge só o IPTU, mas tá, eu vou, tá? Procuro a prefeitura fala, ó, você quer pagar o IPTU? Quero. Olha, fica tantos reais. Tá, eu posso, tô com dinheiro aqui, posso pagar? Aí, não, aqui ele não recebe nada de espécie. Mas como é que eu faço? Olha, só tem um meio de você receber. Eu vou te dar um boletozinho com código de barra, você vai lá, ou no seu celular, ou no banco, você vai lá e recolhe, tá certo? Você vai lá e recolhe. E lá dentro desse carnê de IPTU está embutida essa taxa. Venhamos e convenhamos. Taxa de expediente nada é, a guia do IPTU nada é mais do que um meio instrumental, ou seja, um meio que sem ele você não consegue pagar o IPTU. Você não vai conseguir pagar o IPTU sem esse boleto, certo? Então, só dessa nossa conversa a gente percebe que essa taxa, melhor, que esse tributo, né, travestido, maquiado com o nome taxa, de taxa ele não tem nada, ela não tem nada. Não é taxa.
simplesmente porque não obedece os critérios que está na Constituição Federal, tá? Na lei orgânica e no Código Tributário do município. Não é taxa, evidentemente, tá? Mas não basta eu falar para vocês que não é taxa. Eu precisaria também trazer para vocês decisões judiciais nesse sentido, entendeu? Então, já foi levado isso por outros municípios para apreciar esse recolhimento, tá? E já teve decisões nesse sentido. Essa taxa, no nosso estado, por exemplo, tá? Aí agora eu estou falando do governo estadual, tinha uma taxa quase Ctrl+C, Ctrl+V dessa que nós temos aqui no nosso município. O que acontecia? Toda vez que você ia pagar um IPVA, ou qualquer outro imposto do governo do estado, estava lá lá no caso a gente chama de TSE, Taxa de Serviços Estaduais. Estava lá a TSE lá embutida. Foi provocado essa constitucionalidade desse tributo, certo? E em 2016, né, foi declarado pelo Tribunal de Justiça aqui do nosso estado do Mato Grosso a inconstitucionalidade, tá? Então, a taxa de serviços estaduais vai estar também disponibilizado para vocês. Ela está na Lei 4.547 de 1982, no artigo 90. Diz o seguinte: a taxa de serviços estaduais é devida pela utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados pelo Estado ou postos à disposição dos contribuintes na forma estabelecida no regulamento. Aí lá no inciso 2 diz o seguinte, no parágrafo 1º diz que essa taxa será exigida, inclusive, pela expedição de documento de arrecadação, utilizado para recolhimento de tributos estaduais. É exatamente o que está sendo feito a taxa expediente aqui no nosso carnê de IPTU. Só que, se vocês vão verificar, entrando no site da Cefaz do estado do Mato Grosso, vocês, olhando essa lei, vocês vão ver lá que abre parênteses, declarada a inconstitucionalidade da primeira parte do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 90, que foi esse que eu acabei de ler para vocês. Então, já foi declarada a inconstitucionalidade pela ação direta de inconstitucionalidade 5.1410/2015, cujo acórdão está disponibilizado no Diário de Justiça, número 9.728, de 3 de março de 2016, certo? Então, acórdão é a decisão coletiva que o Tribunal de Justiça dá, tá, para as ações diretas de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade é aquela ação que diz, olha, esse assunto aqui nós vamos dizer que ele é inconstitucional. Tira ele, não vai ser mais aplicado, entenderam? Então, no Estado, essa taxa já foi declarada inconstitucional. Por isso que não é cabível ela se encontrar no carnê do IPTU, tá certo? Não é a mesma taxa, porque isso aqui foi do Estado, que eu acabei de ler para vocês, mas o objetivo é o mesmo, só que está no carnê do nosso IPTU dentro do município. Então, não poderia estar, certo? Porque é flagrantemente inconstitucional. Agora, o que acontece? Como eu falei para vocês, não é apenas no carnê do IPTU que está essa taxa de expediente. É em qualquer tributo, seja imposto, seja taxa que vocês forem pagar no município, vai estar essa taxa de expediente, certo? Para as pessoas que não têm um comércio, que não tem inscrição municipal, tem inscrição municipal, mas não tem comércio, ela é cobrada dentro do carnê do IPTU e, inclusive, já há essa previsão aqui na própria lei. Né? Na própria lei já está estabelecida, eu não vou conseguir achar aqui direito, agora nesse momento, mas vai há essa previsão de cobrar no carnê do IPTU. Já para as pessoas que possuem estabelecimento comercial, ela é cobrada dentro da... Deixa eu ver aqui. Ela é cobrada dentro... Não.
Não é essa. Essa é a outra taxa que nós vamos falar, que é a taxa de combate a incêndio, tá? Voltando, essa que eu falei que divisão de quem tem estabelecimento comercial ou quem não tem, é a outra que nós vamos falar. Essa taxa de expediente, ela é cobrada para qualquer tributo que você vai recolher, independente se você tem ou não comércio, tá certo? Só um detalhe que eu preciso falar para vocês. E aí vocês podem fazer essa prova, tirar a prova dos 9, como dizia a galera das antigas que estudava certinho, né? Que fazia a conta de matemática e tinha que tirar a prova dos 9 para saber se estava certo ou não. Veja bem, a taxa de expediente ela é emitida para cada guia. Então o que acontece com o IPTU? Se eu vou pagar o meu IPTU numa parcela única, eu vou recolher R$ 3,92. Mas se eu for pagar o IPTU em 6 vezes, como é aqui no município, eu vou pegar R$ 3,92 e multiplicar por 6. Vai dar mais de R$ 20, 20 e tantos reais aí, certo? Quase próximo de R$ 30, quase próximo de R$ 30, certo? Então, olha só. É uma coisa que... E não há prestação de serviço nenhuma nisso aí, tá certo? Outra coisa, vamos ver, vamos pensar um pouco. Esse ano aqui em Tangará da Serra, o carnê de IPTU está sendo disponibilizado, salvo engano, exclusivamente pela internet. Aí o trem desanda mesmo, aí complica. Por quê? Porque aí é que não tem serviço prestado nenhum pelo município. Aí sim que é um meio único, exclusivo de um meio para que a prefeitura me propicia para eu recolher o dinheiro ao erário público, ou seja, aos cofres do município. Veja bem na prática o que pode acontecer. Eu em casa, certo? No meu notebook, vou lá, eu que imprimo, eu que tenho o custo, virou, né? Virou o trem, virou o jogo. Eu que tenho que imprimir numa folha 4 a minha guia de IPTU se eu quiser. E se eu for parcelar, aí é que tem mais folha para imprimir, que são 6. Eles colocam junto, um pouco junto, mas não vai ser uma folha só. Eu vou ter mais custos ainda. Se for parcelar única, é uma folha, mas se for 6, vai dar acho que umas 4, 3 aí, que eles juntam alguns meses, alguns períodos em uma folha só. Mas eu vou ter custo com tinta e vou ter custo com folha de papel. Por que eu tenho que pagar esse tributo? Sabe, não é irracional. Certo? E não é, mais uma vez, não é só com o IPTU. É em todos, tá? Certo? Em todos os tributos. Ok, vamos andar mais um pouco agora para a segunda taxa. Essa sim, que é a que eu queria falar para vocês. Olha só. A taxa do bombeiro. Taxa do bombeiro. Então, no cadê do IPTU, depois da taxa de expediente, vai ter taxa de bombeiro. No meu caso, a taxa de bombeiro é de R$ 27,12. R$ 27,12. Ok, vamos lá para o Código Tributário do Município. No artigo 100... Deixa eu ver aqui, artigo 167. Artigo 167. Eu só vou fazer aqui uma informação um pouquinho antes, porque quando vocês forem pegar o material lá, vocês vão falar, peraí, mas o Maurício falou que era taxa de bombeiro. Mas aqui não está taxa de bombeiro, aqui está contribuição de prevenção e combate a incêndios. Não é taxa, está contribuição. Certo? Esse material está já como contribuição. Se vocês forem entrar no site da prefeitura, tá? Ou até mesmo coloca assim no Google, Código Tributário de Tangará da Serra. Aí vai ter aquelas leis municipais, você vai abrir ele lá, vai ter a parte que era antigamente taxa, tá? Era taxa de contribuição de prevenção e combate a incêndio, e hoje atualmente mudou de taxa para contribuição. Como no carnê do IPTU vem só bombeiro, você não fica sem saber se é taxa ou contribuição. Mas eu vou contar essa história, por que houve essa troca de taxa para contribuição. É o seguinte, mais uma vez, pegando um exemplo do governo do estado. O governo do estado, ele recolhia também uma taxa, tá? Taxa de contribuição e combate a incêndio, a chamada TACIM, certo? Isso aí é uma questão legal. Tem lei no estado, cobrava, assim como também tem lei no município. Ocorre que é o seguinte, houve
uma entrada na justiça. Alguém questionou a TACIN, a taxa de prevenção e combate a incêndios, criada pelo governo do estado, do Mato Grosso. Tá? E aí isso chegou até o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, no recurso especial 643247, tá? Com repercussão geral, o que significa isso? Tá, vamos lá, vamos deixar mais claro para a turma que não entende muito dessa questão tributária. A gente vive um momento que todo mundo sabe o que é Supremo, o ministro Supremo, né? Então, dá para entender que é a última fala da justiça no Brasil, né? Quem bate o martelo final no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, ou chamado também pela sigla de STF. Bem, então o que é que acontece? Esse recurso especial, tá, é um recurso que passa lá pelo Supremo, né? E quando ele tem essa questão de ser de repercussão geral, significa o seguinte, que tem vários processos, olha só, vários processos, tá, de todo o Brasil, nos diferentes estados, levados para o Supremo para decidir exatamente a mesma coisa. Por isso que quando ele decidiu esse recurso especial, houve repercussão geral, ou seja, isso alastrou, igual pólvora, né? Barril de pólvora, vai, se espalha geral. Então, repercutiu em 2016, resolvendo 1.436 casos similares. Ou seja, alguns estados instituindo essas taxas e o povo levando isso para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Resolveu dizer que os municípios não podem cobrar esse tipo de taxa. Os municípios não podem cobrar esse tipo de taxa. Então, aqui no estado, tá, houve a suspensão da cobrança dessa taxa de prevenção e combate a incêndio, a chamada TACIN, tá certo? Pela uma ação direta de inconstitucionalidade, tá certo? Lá no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em 2019. Tá? Então, só para vocês se situarem, a TACIN aqui está suspensa por ordem judicial do Tribunal de Justiça do Estado. Certo? Porque o Estado estava cobrando essa taxa de bombeiros, vamos chamar assim, taxa de bombeiros, certo? A TACIN, taxa de combate a incêndio. O próprio Tribunal de Justiça suspendeu o efeito dessa lei estadual. Só que esse recurso que eu falei lá do Supremo, ele diz o seguinte, olha, município não pode cobrar taxa de prevenção e combate a incêndio. Ponto. Município não pode cobrar. Por que não pode cobrar? Por que não pode cobrar? Tem duas coisas aí, tá? Nesse recurso especial, que foi lá para o Supremo. Duas coisas que proíbem a cobrança pelo município, tá? Dessa taxa de bombeiro. Primeira delas, o bombeiro é uma entidade estadual, tá certo? Compõe a segurança pública de um estado, né? Seja qualquer estado, né? São Paulo, Rio, Mato Grosso, Sergipe, qualquer um, não interessa. Bombeiro é um órgão estadual. O município não pode cobrar um tributo numa área que certo, ligada à questão estadual. Esse seria um primeiro ponto. Agora, o ponto maior mesmo, que define por que o município não pode cobrar taxa do bombeiro ou taxa de combate a incêndio, é aquela velha história. Por isso que eu fiz questão de falar para vocês a natureza, né? Ou seja, explicar o que era a taxa. Tá? Lembre-se, serviço público é público, é público. Agora, específico e divisível. Não é específico e divisível. Né? Simplesmente porque é o seguinte, isso aí está no próprio recurso. Não é eu que estou falando. É o recurso especial, extraordinário lá do STF, como eu falei para vocês, 643247. Quem tiver curiosidade, busca na internet e vai ver isso. Por quê? Não é específico e divisível. Não sendo específico e divisível, não há que se falar em taxa. Tá? Então vamos imaginar num caso concreto. Tá? Vamos imaginar num caso concreto.
pegou fogo numa determinada localidade. Tá? Como é que eu posso mensurar, como é que eu posso medir quais as pessoas serão beneficiadas por aquilo ali? Tá? Não dá para mensurar isso. Tá? E tem mais. Como se alguém que não pagaria a taxa, né, estivesse no mesmo momento naquele local que está sendo acometido pelo fogo, se ela não pagou, ela não poderia ser beneficiada, o bombeiro ia desviar a mangueira para outro lado, porque não, você não pagou, não tem como eu te proteger. Sabe, é assim, é meio que bem irracional. Por isso que afastou a aplicação da taxa do bombeiro, tá certo? Afastou a taxa do bombeiro pelo município. Ok? Aí, como eu falei para vocês, o Código Tributário Municipal de Itangará, certo? Em 2017, foi alterado. Ele mudou simplesmente a palavra taxa e colocou a palavra contribuição. Bem, talvez no intuito de dizer, bem, se foi declarado inconstitucional a taxa, agora não tem mais inconstitucionalidade, eu mudei de taxa para contribuição. Ocorre o seguinte, mais uma vez, voltando àquela minha conversa lá no início. Lembra que eu falei para vocês que contribuição, só quem pode criar, além da que está prevista na própria Constituição, é a União. As contribuições que o município pode criar já estão esgotadas, já está de forma expressa estabelecida na própria Constituição Federal. Lembra que eu falei lá? É o quê? A contribuição previdenciária cobrada para custeio dos servidores públicos municipais, porque senão ele não vai conseguir aposentar, tá certo? E a contribuição da iluminação pública, a chamada COSIP, que vem inclusive nos carnês de energia elétrica. Pode pegar, porque sim, a própria Constituição autorizou que os municípios fizessem essa cobrança na conta de energia elétrica. Pode pegar a conta aí da Energisa que você vai ver lá, a contribuição lá, COSIP. Beleza, é legal, é constitucional, tá? É legal e é constitucional. Ainda batendo nessa tecla da constitucionalidade, eu vou colocar aqui bem rapidinho, que os municípios cobravam a taxa de iluminação pública. Aí o povo começou a questionar isso no STF, o STF falou, não, é inconstitucional. Aí, né, o que acontece? Todos os municípios se reuniram, né, é um direito que assiste a eles, né, se reuniram e o Congresso criou uma contribuição. Eles não poderiam criar no município, por quê? A Constituição não prevê, mas agora já prevê, né? Já existe essa contribuição. Agora não há que se falar nisso. É constitucional e é legal, beleza? Mas aqui no município, o que acontece? Eles mudaram de taxa para contribuição. A meu ver, piorou. Tá? Saiu pior que a encomenda. Por que saiu pior que a encomenda? Vejam, senhores. Taxa já foi declarada inconstitucional pelo STF. Recurso extraordinário 643247. O município não podia fazer mais nada. Ele não podia criar mais nada. Mas em 2017, ele foi lá e alterou de taxa para contribuição. Só fez ali uma, né? Mudou a capa, mas está inconstitucional. Eu entendo mais inconstitucional ainda. Tá? Por quê? Veja bem, a Constituição lá fala que o município pode criar taxa? Pode, ó. Artigo 145, inciso 2. Nós lemos logo no início. O município pode criar taxa? Pode. Só que ela precisa ser o quê? No caso do serviço, específico e divisível, tá? Se tivesse mantido a taxa, seria menos feio, tá? Por quê? É uma taxa, mas eu errei, era específico, era não específico e era não divisível, né? Aí, mas pelo menos era taxa. Não, mudaram para contribuição. Piorou. Então, totalmente inconstitucional isso aqui. Ok? Vamos lá, então. O que os tribunais falam sobre essa taxa? Cobrança de taxa de combate a incêndio por município é inconstitucional, define STF, tá certo? Por 6 votos favoráveis e 4 contrários pela manutenção da decisão, no caso aqui, lá de São Paulo, julgou inconstitucional a cobrança da taxa de combate a sinistros, que lá é chamado sinistro. Dá o nome que quiser, né? Mas é para combater o incêndio.
criada com o objetivo de ressarcir o erário municipal do custo da manutenção do serviço de combate a incêndios. Então, é evidente que é inconstitucional. Agora aqui é o seguinte, nós vamos tratar de um assunto que talvez, eu não li as perguntas ainda, mas talvez alguém suscite isso. Maurício, mas veja bem, a causa é nobre, né? A causa, e é muito nobre, eu concordo com isso, a causa é muito nobre, tá? Você aparelhar o bombeiro militar é uma causa extremamente nobre, né? Para uma sociedade, nós temos casos, lá em São Paulo mesmo, o famoso caso do edifício Joelma, né? Pô, o que seria daquelas pessoas se não fosse os bombeiros? Seria pior ainda, né? É nobre pra caramba. Além dessa questão do incêndio, tem a questão de salvar pessoas em rios, enfim, o bombeiro é uma entidade assim aplaudida e homenageada por todos, por mim. Acredito que a maioria do povo brasileiro aplaude os bombeiros. Nós precisamos prestigiar isso. Só que é que eu lembro para vocês, a questão tributária, ela precisa ser encarada, tá, de forma estrita, ali, fechada, no quadradinho. Porque se eu saio do quadrado, certo? Um governo pode exacerbar, aumentar isso, e daqui a pouco você está sendo aviltado, ou seja, você está sendo levado todas as suas riquezas, seu patrimônio, só de tributo. Se não tiver limites, parâmetros, e nós temos, é o quê? A Constituição Federal. Se é louvável, se não é louvável o serviço prestado, isso é outro critério. Mas a Constituição é a nossa regra, certo? Matriz, que nós precisamos seguir. Então, infelizmente, apesar do aspecto social e relevante que tem essa taxa, eu entendo também, mas ela não pode se permanecer no nosso carnê do IPTU, né? Que é essa previsão ser cobrada lá também, tá certo? Ok? Então, para finalizar, porque já temos 1 hora, tá certo? Nós vamos para a última taxa, que é a conservação, a taxa de conservação, que no meu carnê está no valor de R$ 98,02. A maior taxa de conservação. Então, eu não vou me alongar nela, porque o que, até por causa do tempo aí, para a live não ficar muito extensa, né? Mas é aquela mesma história que eu falei, é um serviço público, sim, mas não é específico e divisível. Não é específico e divisível, tá? Está lá no artigo 159. Constitui o fato gerador da taxa de conservação de vias e logradouros públicos a utilização efetiva ou potencial do serviço de conservação do calçamento e dos leitos pavimentados e não pavimentados das ruas, praças e avenidas da malha viária do município. Então, gente, e tem a previsão no artigo 163, a taxa de conservação de vias e logradouros públicos poderá ser lançada juntamente com o IPTU, tá certo? Então, veja bem, a taxa de conservação de vias e logradouros públicos se justifica aqui pelo artigo 159 pela utilização das vias públicas, calçamento, leito, a pavimentação das ruas, né, praças. Gente, como que eu vou definir cada qual ali? Não, você vai pagar tanto porque você andou nessa rua hoje. Esse mês você passou na praça? Não, passei, então toma aqui seu... Não tem como dividir isso, certo? Então, não dá para aceitar isso como taxa, simplesmente porque é indivisível isso aí, tá? É indivisível, não dá para aceitar, ok? Então, deixa eu ver aqui, só para finalizar. Há também um recurso, tá? Um recurso extraordinário, 576321, tá? Lá de São Paulo, e ao final ele diz o seguinte, tá? No finalzão lá da decisão da Justiça, diz o seguinte: a taxa cobrada em razão do serviço de conservação e limpeza dos logradouros e bens públicos ofende o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, que nós lemos no início. Então, realmente tudo inconstitucional, ok? Então, para finalizar, eu gostaria de ressaltar isso mais uma vez. Vocês vão verificar lá no meu caderno IPTU que dos 594, deixa eu pegar aqui para não ter problema, dos 500, deixa eu ver aqui, tá no outro, desse aqui, dos R$ 594,41, tá? Praticamente R$ 130 foram com taxas que você viu que são tudo inconstitucionais. Ou seja, isso vai dar quase 22% do que eu paguei
não deveria, ou que eu iria pagar, não deveria ser cobrado, ok? Então, gente, é isso, tá? Essa live, ela é de cunho educativa, orientativa, e nós precisamos praticar. Isso aqui foi um ato de cidadania fiscal, tá certo? Não é contra a administração, não é contra A, não é contra B, não é nada disso. É porque o tributo é devido, mas eu preciso ter regras. E eu preciso pagar o tributo justo. E, além de justo, o tributo constitucional. Que é o que não está ocorrendo aqui no nosso caso, ok? Então, tenha perguntas aí? Dá para pegar perguntas aí? Me passar o celular. A gente vai para as perguntas. Pode passar o celular aí? Só comentários? Tá. Então nós só temos comentários, não temos perguntas. Posteriormente, eu vou entrar lá, tá certo? Nessa live, quando a gente disponibilizar, e vou colocar todos a resposta que eu puder e conseguir, tá certo? Responder a vocês. Eu vou deixar todas com as suas respectivas respostas, ok? Muito obrigado, tá certo? Pela atenção de vocês. Eu sei que foi longo, eu sei que o tema não é um tema muito agradável e não é de conhecimento de todos, mas eu me esforcei ao máximo para passar numa linguagem mais tranquila para o entendimento de vocês. E lembro mais uma vez, não creio, tenho quase absoluta certeza que não é um caso específico de Tangará da Serra. Quem estiver me assistindo nesse momento, no seu município, poderá haver casos similares. Vocês já exerçam a sua cidadania fiscal e cobre para que esse modelo que está agora de cobrança inconstitucional de taxas no carnê de IPTU não mais continue acontecendo. Obrigado.